Nesse tutorial, eu queria falar a respeito de um problema que a gente encontra muito mesmo, né? Veja, um paciente que tem um bom engrenamento de classe 1 de molares e caninos, e a queixa principal dele está relacionada com esse apinhamento inferior, né? Notem que é um apinhamento inferior bastante grande, né? E se a gente fosse fazer um desgaste interproximal aqui, não pudéssemos aumentar um pouquinho o tamanho do arco inferior, a gente teria que fazer desgastes enormes, né? Dá uma olhadinha aqui assim, como esse canino está remontado, né? Então temos uma discrepância de modelo aqui da ordem de uns 5, 6 milímetros. E o grande problema desse paciente aqui é que a sobremordida que ele tenha, vamos olhar aqui de trás, olha que sobremordida grande, né? Cobre, praticamente morde na papila. Essa sobremordida não permite que eu faça uma expansão da arcada inferior, né? Muitas vezes até recidivas acontecem por conta disso. Então, o maior problema que a gente tem é que se o paciente não for tratar a sobremordida, nós vamos ter que fazer um desgaste muito grande, né? Agora, dá uma olhadinha só, se eu levantar um pouquinho de nada a mordida aqui, olha, um milímetrozinho que eu levante, 2 milímetros que eu levante lá atrás, eu consigo um trespassezinho que diminui muito a quantidade de desgaste. Então, nesses casos, é mais importante você começar tratando a sobremordida do que tentar fazer o alinhamento. É possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Mas aqui a gente vai se fixar no tratamento da sobremordida. Em geral, a sobremordida é causada assim, ó. Vocês podem ver que a curva de espesso superior é bem retinha, né? A inferior aqui normalmente é a culpada pela sobremordida. Então, é mais importante a gente fazer um tratamento que a gente consiga, ó, extruir todos esses dentes posteriores. Se a gente conseguisse nivelar essa curva de espinho no começo, destruindo esses dentes, a gente conseguiria um trespassezinho anterior aqui bem legal, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso aí com os alinhadores. A gente vai usar, o termo aqui no Brasil tem vários termos, né? Batente, platô. Eu vou usar o termo primeiro, né? Que quem inventou esses batentes ou platôs aí, ou agora também se usa termos americanos, bite turbo, esse tipo de coisa, né? Foi o Lucia, né? Lúcia, que em 62 publicou um artigo com uns acréscimos, né? Que a gente poderia colocar nos dentes superiores, incisivos superiores, e ele chamou isso de gigs, né? Então eu vou chamar sempre de gig, mas seja o nome que você quiser. Então o que a gente vai fazer no começo do tratamento, nós vamos fazer uns acréscimos de resina nesses dentes aqui. Então, vou mostrar como é que a gente faz no laboratório, né? Aqui foi programado, vai passar um filminho agora de como era o paciente antes, tá? De a gente fazer o planejamento. E aí vocês vão ver no segundo filme que eu mudo a posição da mandíbula, eu levanto um pouquinho a mordida aqui atrás, assim, né? Eu vou fazer uma rotaçãozinha da mandíbula para trás, assim, para conseguir levantar a mordida aqui atrás. E vou programar no meu software esses batentes aqui. Só que eu vou mostrar a parte prática, então. Bom, aqui eu estou mostrando como chegam os STLs, né? Para mim, olha como o encaixe dos dentes desse paciente é muito bom, né? De canino para trás. O problema que nós estamos vendo aqui de não poder aumentar por causa da sobremordida, olha como é a sobremordida, né? Por trás aqui a gente vê muito bem. O encaixe é muito legal, né? E quando a gente vê aqui no modelo inferior, a quantidade de desgastes que eu teria que fazer, porque eu não posso expandir, né, a arcada inferior. Então, se a gente conseguir dar uma levantadinha no software e fazer os jigs, vai ser bem legal. Vamos mostrar no próximo agora como é que eu posso fazer isso, né, na sequência agora. Bom, agora eu já mexi um pouquinho, né? Olha só, no meu programa, aliás, usando outro programa, né? Não é o Nemotec que faz isso aqui. Mas num outro programa eu levantei um pouquinho a mordida e olha agora, vai, eu tenho um espaço, né, entre os incisivos, eu já tratei a sobremordida, tenho um espacinho para poder alinhar esses dentes aqui com muito menos desgaste e tenho também um espaço interoclusal, né, em que eu vou extruir os dentes posteriores, como vocês vão ver. Olha que espacinho bom que eu tenho agora para poder fazer uma expansãozinha da arcada inferior com muito menos desgaste. Então olha o que eu programei agora no Nemo, né? Os jigs são essas protuberâncias, elas têm uma inclinação que faz com que a mandíbula encaixe sempre nessa posição, quando o paciente estiver mordendo, e tem esse clearance que nós estamos vendo aqui, ó, esse espaço nos dentes posteriores, que com a ajuda de alguns elásticos e botões, os dentes inferiores vão extruir.
Então eu vou nivelar a curva de SPI, vai ser um bônus, né, nesse tratamento e vai facilitar, a quantidade de desgaste vai diminuir drasticamente. A gente vai ver na sequência então agora. Depois que a gente faz esses batentes, o laboratório vai te mandar esse guia. Eles estão aqui, ó. Ele vai te mandar esse guia aqui para você poder criar esses batentes na boca do paciente, esses jigs, tá? Mas, então é importante que eles sejam grudados nos dentes, não que as placas venham, né? Eu vou te mostrar aqui a placa, ela vai vir com com essas protuberâncias, tá? Mas é importante que a gente faça no dente do paciente para quando ele não estiver usando o alinhador, continuar fazendo efeito, ok? Como a gente faz em ortodontia corretiva. Então, vamos lá, qual seria então a ideia? Que a partir do momento que eu tenho esses batentezinhos aqui, né, colados nos dentes, o paciente vai morder, né, vai morder sobre eles e vai deixar um vão aqui nos dentes posteriores. Depois a gente vai ver que no alinhador, nós vamos fazer, o laboratório vai te mandar assim com os recortes nos molares e no primeiro pré, para que a gente possa colocar botões, né? A gente vai colocar botões aqui assim nesses dentes, quer dizer, vão ficar fixos nos dentes os botões e os jigs. Então, mesmo que o paciente não esteja usando o alinhador, eles ainda vão estar fazendo efeito. E aí na arcada inferior, a gente também vai colar aqui assim de molar até o pré, uns botões, e o paciente vai usar elástico. Ele pode usar só para dormir, né, se for o caso, mas o ideal seria usar direto, fazendo a extrusão dos dentes inferiores, né? Então retificando a curva de SPI e levantando a mordida, tá? Então, primeira coisa aqui, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer. O laboratório vai te mandar um guiazinho, né? Que é o guia igual o guia de attachments, né? Que já tem programados aqui os dois vãos, né? Para colocar a resina, tá? Eu não sei se vai colar aqui, né? Porque eu usei o modelo do próprio paciente, mas no dente é óbvio, vou fazer ataque ácido, vou fazer um primer, né? Vou colocar um agente de união. Eu passei aqui, não sei se vai grudar, né? Já usei o agente de união. E aí na hora que a gente for colocar o guia, vou pegar uma resina com carga, né? Essa resina tem que ser uma resina que tenha carga suficiente para suportar a força que é necessária. Estou fazendo sem luva aqui, sem problema, né? Porque eu estou fazendo no manequim. Mas vamos pegar. Vocês sabem também que assim, a fluidez da resina é importante. Aqui em São Paulo, às vezes faz um friozão e ela fica muito dura, né? Então acho que hoje quase todo mundo sabe que o ideal é você dar uma esquentadinha na resina antes, né? Deixar manipular para que ela fique com uma consistência mais pastosa. E aí nós vamos pegar essa resininha aqui, que está aqui, né? Vamos colocar dentro do guia. Então, como se fosse mesmo um guia de attachments, né? Então vamos lá, colocando dentro do guia, não deixar sobrar uma quantidade muito grande de resina, né? Mas se isso acontecer, a gente pode tirar posteriormente, mas eu vou tentar eliminar o máximo possível e me manter só dentro aqui do orifício, né, que foi feito para os dois jigs, né? Então deixa eu tirar o excessinho que está aqui. Quando a gente faz tutoriais assim também, tem um problema bem grave que a luz que a gente usa para iluminar para a câmera, ela costuma já começar a polimerizar a resina, né? E agora vamos lá, no dente, né? E como eu falei para vocês, agora eu vou esperar que essa resina grude aqui no dente, tá? Mas se ela não grudar, já dá para ter uma ideia de como é que ficariam esses guias aqui, tá? Então vamos lá, vou colocar uma luzinha aí para polimerizar os guias. Vou polimerizar completamente e a gente já volta já, né?
Bom, agora vamos testar, né, se realmente grudou bem aqui, né, no modelo. Não tenho certeza que isso vai acontecer, mas vamos ver aqui, né? Ah, dei sorte, né? Ficou como se fosse na boca, né? Na boca, a gente, claro, iria dar um polimentinho um pouco melhor e tal, mas me parece que tá bem razoável aqui o jig para a gente mostrar. Então, como eu falei para vocês, olha, esses dois jigzinhos aqui, eles vão ficar na boca do paciente. Quer dizer, toda vez que ele morder, inclusive eles são feitos com uma inclinação, vocês devem ter visto no filme, né? Que força o paciente a tocar numa determinada posição aqui, né? E toda vez que ele fechar a boca, ele vai ter uma distanciazinha aqui entre os molares, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos colar os botões nesses dois dentes aqui, tá? Na verdade, nos quatro, tá? Eu tô mostrando um lado só, para a gente ganhar tempo, né? Mas nós agora vamos pegar, agora você vai ver que quando colocar o alinhador que vem, ó, ele vai entrar e tá lá, né? Tem um espacinho para os nossos botõezinhos ali, para os nossos jigzinhos, tá? E aqui eu já deixei um espaço para colar botão, na verdade são 4 botões que eu vou colocar aqui. Então eu vou colar, é óbvio que na boca do paciente eu posso colar os botõezinhos transparentes, né? Tem inclusive agora uns de compósito que são muito bons, mas para a gente conseguir enxergar melhor aqui no meu filminho, eu vou colar botão de metal, tá bom? Então eu vou dar um tempinho aqui, vou colar botões aqui e no inferior eu vou colar nos 4 dentes aqui, de primeiro pré até o segundo molar, tá bom? Voltando aqui, né? Então olha só como é que ficou. Esse é o lado que eu não coloquei ainda nada, né? Mas olha, o paciente quando ele fecha a boca, agora ele vai tocar nos batentes. Mesmo quando ele não estiver usando o alinhador, ele vai ficar tocando aqui, tá? Então por isso que a gente faz primeiro os guias lá, os jigs nos dentes, né? E aí, olha o lado que eu coloquei, então assim, os dentes estão separados, né? Superior e inferior. E aqui, olha, eu coloquei os botões, portanto, aqui nos 2 dentes superiores, nos 4 dentes inferiores. Às vezes não é necessário colocar em 4, tá? Às vezes só nos 2 pré-molares, onde tiver mais profunda a curva de Spee, porque eu quero que esses dentes acabem encostando, né? E eu quero, na realidade, que os dentes inferiores destruam, né? Porque lembra que a curva de Spee inferior é que é estragada. Então, o plano oclusal vai ficar retinho. E quando terminar essa fase aqui, os dentes posteriores vão estar encostados e a sobremordida tratada com aquela sobrinha de espaço que eu vou ter aqui para desgastar muito menos os dentes inferiores, além de que eu vou ter a sobremordida tratada. Lembre que assim, eu tenho lá um tutorial mostrando os mitos e verdades. A sobremordida ou a intrusão de dentes é uma das coisas mais difíceis de fazer com a alinhadora. Ela não existe, tá? Nem no Invisalign nenhum. Assim, a gente tem 50% do que é planejado acontece na prática. Então essa é uma boa forma de conseguir melhorar o tratamento, tá? Bom, aí é claro, vou tirar aqui, né, os elastiquinhos. Eu usei também um elástico de látex feião aqui, mas na boca seria tudo transparente com elástico de silicone que é transparentinho, que às vezes o paciente pode usar só à noite mesmo, né? E, bem, para tirar esse alinhador, tem que tomar certo cuidado, tá? Porque, assim, isso aqui é retentivo e a gente não pode estragar aqui, ó. Lógico, eu coloquei aqui também um attachment, né? Aqui um attachment, porque para reter bem o aparelho superior. Mas na hora de tirar, eu costumo sempre usar, né? Isso aqui vai junto com os nossos alinhadores. E ensinar nesse caso aqui o paciente a usar tirando pela palatina, tá? Então assim, olha, você coloca lá atrás assim e começa puxando lá por palatina. Depois você coloca aqui atrás dos incisivos e solta também, tá? Daí dá uma puxadinha aqui na frente também, né, dos incisivos, tá? Porque é mais difícil de tirar e pôr o alinhador quando a gente tem esses guias aqui, né? Ou esses jigs aqui, tá? Então, olha, o alinhador é convencional, attachments de pré-molar e tal, recortes nesses dentes e esses jigzinhos eles ficam fixos nos dentes do paciente
até a gente terminar essa fase, né? Como eu falei para vocês, nesse caso aqui, se eu quiser ao mesmo tempo já ir alinhando os dentes inferiores, eu posso, né? Mas eu prefiro fazer depois, porque assim eu sei melhor a quantidade de desgastes, né? Aquelas dicas que está acostumado a fazer o tratamento, né? Então eu prefiro primeiro tratar sobre mordida para depois decidir a quantidade de desgaste que eu vou fazer no inferior, tá bom? Bom, espero que tenha ajudado alguma coisa. Um abraço a todos os colegas que me mandam os seus planejamentos, aos laboratórios também, né? Brasil e fora do Brasil aí que estão prestigiando a gente nessa mentoria de alinhadores, tá bom? Abração, obrigado.